Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. Vivemos em uma época em que tudo fica obsoleto mais rápido. Não só produtos ou serviços desaparecem substituídos por outros, mas indústrias inteiras são devoradas por formas mais eficientes de trabalho. Setores tradicionais da economia, que funcionam da mesma forma há anos, enfrentam concorrência de soluções criadas por empreendedores de garagem, dispostos a romper com o sedentarismo por meio de soluções melhores e mais eficientes. Quem não acompanhar ficará para trás. Quem não entender para onde o futuro caminha será ultrapassado. No programa de hoje, Dr. João Benedito dos Santos Júnior, professor da Ciência da Computação da PUC Minas Poços de Caldas, e Daniele Rodrigues, coach de carreira e liderança. Está no ar o Jornal 360. Boa noite, estamos começando mais um Jornal 360. A partir de agora, até às 22 horas, nós contamos com a sua participação para interagir e engrandecer o programa com a gente. É um tema que muita gente gosta. Vamos falar sobre tecnologia, sobre carreira, como as duas coisas têm se fundido hoje no mercado. Então, participe através do WhatsApp, participe com a gente. E também já estou lembrando que a reprise do jornal acontece aos domingos, às 19h30. Boa noite, doutor João. Que prazer te receber, seja muito bem-vindo. Poxa, Carol, eu que agradeço pelo convite, em nome da PUC Minas e também do nosso curso de Ciência da Computação. É uma honra estar aqui contigo, né? Assisto quando posso ao programa. Pois é, gente, que bom, né? Já me esqueci desse programa, já fiquei mais feliz ainda. Coisa é uma oportunidade, sempre falar de tecnologia, esse mundo digital tão fascinante, mas complexo, né? O espaço cibernético, essa coisa toda, a transformação que as profissões sofrem, né? São transformações profundas. Algumas transformações já são percebidas, outras estão em curso, de modo que ajudar o nosso telespectador e a todos que têm interesse em compreender melhor esse mundo digital acaba sendo uma das nossas missões como professor e pesquisador. E, portanto, estar aqui contigo é uma honra. Prazer é nosso. Você falou dessas mudanças e você acha que hoje as pessoas conseguem já perceber a sutileza dessas mudanças ou tem gente ainda dormindo? Eu até não gosto muito da terminologia analfabeto digital, coisa do tipo. Eu acho ela muito pejorativa, depreciativa, mas, no fundo, eu acho que ela expressa um pouco da verdade. Porque, ao mesmo tempo, e isso se refere também, Carol, mesmo ao público mais jovem. Porque, muitas vezes, você tem uma pessoa habilidosa com as máquinas, com os equipamentos, mas não uma pessoa que compreende a tecnologia. Gostei dessa palavra, habilidosa, né? Aquela pessoa que gosta, que sabe assim o superficial, mas ela não entende a máquina. Isso, instala, desinstala, sabe tudo que é modelo de smartphone, mas, no fundo, ela não usa isso a seu favor. Né? E a gente percebe isso, quantas pessoas perdem tempo com coisas, às vezes, que não têm a menor importância. Muitas vezes me chamam para ou uma palestra nas escolas, que é uma coisa que eu adoro fazer, falar desde Deep Web até como que se analisa um crime cibernético. São temas que as escolas adoram e eu sempre atendo aos pedidos. E também, muitas vezes, alguém me chama para que eu vá a uma empresa, né, para ajudar na seguinte compreensão. Olha esse cenário curioso que tem surgido. O sujeito chega ao trabalho 8 da manhã, 9 da manhã, aí ele vai para o WhatsApp, ele vai para o Facebook, ele vai não sei mais para onde. Quando ele se dá conta, já é 10h30, 11 horas da manhã. Ele trabalha ali uns 40 minutos, é a hora do almoço. Na hora do almoço, ele não interage com ninguém e fica lá no seu smartphone. Ele retorna ao trabalho por volta das 14, ele precisa de novo ir para o WhatsApp e para o Facebook. Verdade, professor. E aí ele se dá conta de trabalhar por volta das 16, quando é 18 horas ele vai embora. Portanto, ele foi contratado para uma jornada de trabalho de 8 horas e ele produziu verdadeiramente 2, 3 horas do dia. Isso tem sido assim recorrente, as empresas têm reclamado e não é à toa, não é uma coincidência
do nosso país está tão mal posicionado, tanto no ranking de capacitação dos nossos profissionais, quanto no ranking de produtividade. Então, nesse cenário, a tecnologia não é uma coisa boa. Não, porque, na verdade, assim, a gente pode até afirmar que a tecnologia não é uma coisa boa num cenário como esse. Porém, eu acho que não é bem só a tecnologia, mas o uso que fazemos dela. Né? Depois a Dani vai falar de uma série de questões. Vamos falar um pouquinho também né? sobre isso com ela. Mas como observador da tecnologia, eu comentava contigo antes que esse ano eu completo 30 anos de carreira na computação e eu conto a minha carreira desde o início da faculdade. Né? E de carreira como professor são 26. Então, eu participei em 93, na universidade onde eu trabalhava antes de vir para a PUC Minas em 2001, da implantação de dos primeiros núcleos de internet no Brasil. Então a gente percebeu tudo isso acontecendo, a gente participou da construção de toda essa história, direta e indiretamente. Estou conversando com a pessoa certa, professor. E eu me recordo, quer dizer, eu fiz a minha graduação de 89 a 92 sem mandar um e-mail para ninguém. Porque a internet chegava em 93. E se a gente for pensar, isso já é quase impossível. Não, não, isso é impossível. Só isso já é uma enorme transformação. Você imaginar hoje um estudante de graduação de qualquer curso, que não vai usar um e-mail, um WhatsApp para conversar com o professor, um grupo de WhatsApp entre os alunos da turma, isso é praticamente inimaginável, é impossível. Então só isso mostra, em um tempo muito curto. Eu comento muito com os alunos lá na nossa PUC Minas que quando você pega ciências milenares como o direito, a medicina, a farmácia, a computação é uma jovem senhora de 70 anos. Muito jovem. Ela começa em 1945, no pós-guerra. E muita coisa mudou. Inclusive, eu vou entrar com essa pergunta, falando hoje que jovens empresas aí, criadas como startups, elas ignoram essas formalidades. Sem dúvida. Elas atacam o coração das ineficiências sociais e impactam a vida das pessoas. Sim. Então, esse novo ar empreendedor, professor, é capaz de antecipar tendências e estabelecer novos padrões de consumo? É muito capaz, porque hoje você observa, tem gente ganhando lá o seu dinheiro honestamente com vendas pelo WhatsApp. O sujeito vende... Hoje todo mundo vende pelo WhatsApp, né? Então, e é uma ferramenta que num primeiro momento não foi criada para isso, ela foi criada simplesmente para conversação instantânea, enfim. Então, as startups hoje têm a inteligência artificial, que tanto se comenta e tanto se fala, é uma ferramenta espetacular. É claro que a gente tem que ter sempre uma cautela, um pouco de cuidado, porque sempre há aquela discussão, a tecnologia substituindo o homem, Sim. tirando o emprego do homem. Isso é verdade em parte, né? Mas, em geral, a tecnologia substitui aquela mão de obra que não é qualificada. Porque uma mão de obra... Que hoje é um problema no Brasil. Nós não temos hoje mão de obra qualificada. É um gargalo. Né? A gente não vai crescer como país, não vai crescer como sociedade, se nós não entendermos que a qualificação é um caminho primordial. Isso envolve desde a qualificação lá no ensino básico, fundamental, médio, até chegar na universidade. Então, a PUC Minas, a gente tem uma preocupação gigantesca com isso, não só na computação, mas em todos os cursos de graduação. Porque a gente enxerga o profissional como parte de um meio. Sim. Não adianta eu colocar um profissional muito competente tecnicamente, mas que não sabe nem conversar com a outra pessoa. Então, as startups, de certa maneira, elas observam a sociedade, elas observam onde estão as oportunidades. Elas estão reescrevendo o mercado, a gente pode dizer isso? Sem dúvida. Porque, veja, nós estamos aqui no dia 8 de agosto de 2019, uma quinta-feira. Se você voltar a me entrevistar daqui 4, 5 anos, é bem provável que durante a nossa conversa um carro autônomo vai estar passando aqui na João Pinheiro. A gente já vai ter trocado 2 vezes de celular. Provavelmente. Até lá, não é? Então, repare, uma startup que observa que nós teremos carros autônomos circulando para todo lado, elas vão enxergar nessa oportunidade do carro autônomo dezenas de serviços que nós nem imaginamos hoje. Eu achei tão curioso, professor, quando eu estava pesquisando um pouquinho sobre tecnologia, e eu quero passar essa curiosidade para você. A gente montou um informativo com a adesão da tecnologia no mundo, né? Como mudou. O professor falava aqui de e-mail. Deixa eu te mostrar. Olha isso, gente. Seria a inovação e quantos anos levou para que a população mundial, a gente está falando a nível mundial, aceitou essa tecnologia. Repare que da eletricidade para a internet, olha isso, gente. São 46 anos para a eletricidade ter sido aceita. Justo. 35 anos para o telefone. Justo. Olha lá, rádio, televisão, 26 anos. Olha como já vai diminuindo. O computador 16,
internet apenas em 7 anos. Isso. Ou seja, como a tecnologia realmente vem assim, trazendo cada vez mais tudo esses isso. 7 anos são bem precisos mesmo, porque o start, o processo de início da internet, no caso brasileiro, começa entre 93 e 94, e na virada dos anos 2000, a internet já era uma realidade no país. Então, as pessoas, com base no que a gente mostrou, as pessoas estão mais abertas à tecnologia hoje? Muito mais. Quer dizer, elas Muito não mais. podem compreender determinados momentos, como a gente Isso. comentou, mas elas estão abertas a aceitarem? Eu acho que muito abertas e principalmente enxergando a tecnologia como parte do seu dia a dia. Eu acho que desde uma esfirra que você compra, né, até um carro autônomo, tem tecnologia envolvida de alguma forma. E quando você entende que aquela tecnologia faz parte do teu dia a dia, então para produzir aquela esfirra, de repente é preciso um forno controlado à distância por um smartphone. Olha isso, tá tudo Não é? parece que está tudo interligado, Justo, né? justo. Uma trama. A gente viu aí que a primeira revolução industrial usou o vapor para mover as máquinas, depois a segunda, a energia elétrica para bens, né? De consumo em massa, depois a terceira, computadores para automatizar os meios. E a quarta, professor? E a quarta revolução industrial? Que vem sendo chamada de indústria 4.0, né? Lá no campus a gente discute muito esse tema no curso de engenharia de produção, na computação, nas outras engenharias também. E qual é o princípio da indústria 4.0? Quando a gente fala em indústria, vincular a indústria com máquinas é algo natural. Sim. Só que a indústria 4.0 ela não será baseada só em máquinas. Ela será baseada essencialmente em inteligência artificial. Então, as tomadas de decisão, Carol, serão muito mais inteligentes. Eu tenho usado um exemplo que foge um pouquinho da indústria 4.0, mas é muito importante, tão importante quanto. Hoje, um médico extremamente experiente, em qualquer que seja a sua especialidade, vamos imaginar que ele lide ali por ano com 100 pacientes. Como ele é de uma certa especialidade, oncologia, pediatria, é muito provável que dentre esses 100 pacientes, alguns casos se repitam, ou sejam parecidos. Então vamos supor que ao longo do ano ele enfrente 10 casos novos. A IBM tem um sistema inteligente chamado Watson. Certo. Ele é alimentado com 1 milhão de casos novos dia. Uau! Esse Watson acerta hoje 99% dos diagnósticos. Um médico, por mais experiente que ele seja, ele vai acertar algo em torno de 70% dos diagnósticos. Então é desumano para um médico concorrer com uma máquina dessa. Então a indústria vai se apoderar, se apropriar dessas ferramentas, porque as decisões serão muito mais racionais, muito mais inteligentes, sem levar muito em conta aspectos emocionais, eu digo decisões estratégicas. Sim, quando se lida com pessoas, aspectos emocionais são fundamentais, né? Mas as decisões estratégicas de uma empresa, compra, não compra, vende, não vende, aumenta a produção, não aumenta, isso não pode ter emoção envolvida, porque eu posso tomar uma decisão muito equivocada. E uma máquina dessa lidando com milhares de variáveis, enquanto nós, seres humanos, lidamos com meia dúzia. E às vezes as emoções atrapalham. E às vezes as emoções atrapalham, Né? O humor do dia atrapalha, enfim. Então as máquinas tomando decisões autônomas, sem interferência humana e mais inteligentes, Sim. Isso vai marcar muito a indústria 4.0. Mas, professora, agora a única coisa ao longo da nossa história, né, mundial, né, história do homem, né, o que nos difere das máquinas é exatamente a inteligência. É verdade. Isso? Dos animais, das máquinas, é a inteligência que nós possuímos para discernir ou não discernir algumas coisas. Sim. E aí? É um desafio, porque ao mesmo tempo que nós não podemos nos privar da evolução tecnológica, eu sempre sou um defensor, às vezes parece um tiro no pé. Quando eu vou falar com os alunos, eles às vezes arregalam um olhão assim, professor, peraí, o senhor é de computação e falando assim para a gente ter cuidado com a tecnologia, mas eu realmente penso assim, porque isso faz parte do meu dia a dia discutir nesse parâmetro. Sim. Porque eu imagino assim, Carol, as máquinas, hoje até há uma questão muito importante, as máquinas são capazes de pensar? Não. As máquinas são capazes de raciocinar muito melhor do que nós, mas muito melhor, porque elas têm um poder de processamento infinitamente maior do que nós. Enquanto a gente trabalha na grandeza da hora, do minuto e do segundo, a máquina faz coisas em nanosegundos, é 1 segundo dividido por 1 milhão. Realmente, aí não tem como competir. Não tem como. Então, quer dizer, em 1 segundo, uma máquina pode fazer mais de 1 milhão de coisas diferentes. Isso é incomparável com o ser humano. Porém, né, se você disser para a máquina assim,
olha, eu estou triste e preciso de uma ajuda, é provável que ela não consiga te ajudar. Ainda é desenho da Disney. Ainda vai ficar então, no desenho só da que Disney. a ideia, então por isso que realmente você tem toda a razão. Essa capacidade nossa de sentir, de pensar, isso é muito próprio do ser humano. Se chama inteligência artificial por isso, porque tenta imitar o jeito que o ser humano se comporta e reage. E essa imitação ela vai sendo aprimorada com o tempo. A inteligência artificial de 30 anos atrás é muito rudimentar se comparada com a de hoje. Mas a de hoje, que a gente já está olhando como avançada, é rudimentar com aquela de 2050. Como as coisas são rápidas, da velocidade. Em 2007, 5 das 10 empresas públicas mais valiosas do mundo, olha isso, gente, eram de exploração de petróleo. Verdade. Em 2017, porém, 7 dessas 10 já eram negócios de tecnologia que acumulam grande quantidade de dados sobre pessoas, empresas, transações. Então, a gente pode dizer que os dados são o novo petróleo? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso, até porque assim, a quantidade de dados que nós produzimos diariamente, ela é gigantesca e tende a crescer muito mais. Né? Tanto que não é à toa que surgiram empresas como a Amazon, a Google, Facebook e outras, com o objetivo de fazer a famosa computação em nuvem, né? Que nós não temos que guardar mais os nossos dados no nosso dispositivo, porque ali a capacidade de armazenamento é limitada. Eu te vendo um serviço aqui na nuvem, guarde tudo aqui comigo. Isso é uma loucura, né? Parece que a gente está vendo aqueles desenhos, né, de sim, quando a gente era pequeno. Os Jetsons lá de trás. trás. Mas então, como é que a gente supera a questão da privacidade? Esse é um dos grandes desafios. A gente comentava agora um pouquinho ali que, dentre as minhas tarefas, né, uma delas é representar a nossa universidade no Tribunal de Justiça de Minas na função de... O professor também é perito de crimes cibernéticos desde 2007. Exatamente. E muitas vezes a perícia gira em torno de alguma invasão de privacidade, um roubo de informação, uma foto que foi adulterada e compartilhada de maneira indevida, principalmente expondo as moças, as meninas. Né? Essa questão dos dados, professor, até recentemente nós tivemos aí grandes polêmicas em cima da tecnologia da voz, né? Sim. Você tem seu celular, com certeza Sim. você aciona um dispositivo para pedir que o seu Exato. celular busque alguma coisa. Exato. E o próprio Google mesmo, você aciona o Google através da sua voz. Sim. E saiu recentemente aí nos meios de comunicação que essa coleta de dados invadia muito a privacidade das pessoas. E tem um caso emblemático que despertou muita atenção. Um casal estava tomando café igual a milhares de casais fazem todo dia, e a esposa disse ao marido: poxa, esse sofá nosso está muito velho já, vamos trocar? O marido pergunta: como é que você gostaria do novo sofá? Ela descreveu. Aí deu a hora dos dois de trabalhar, cada um foi para o seu serviço. Quando os dois chegaram Isso dá medo, e abriram o e-mail, tinha a descrição exata do sofá. Por quê? O televisor estava ligado e com o mecanismo de captura de voz também acionado, quando de fábrica deveria vir desabilitado. Sem dúvida. E vem habilitado. Captou tudo que eles tinham conversado, mandou isso para um servidor. Esse servidor provavelmente estava conectado com algumas empresas que exploram o comércio eletrônico e mandaram a mensagem oferecendo o sofá para esse casal. Não, o que os algoritmos fazem hoje é uma coisa assim incrível dentro das redes sociais. Exato. Esse assunto é longo. Eu vou chamar a Silvia Dias. A Silvia teve muito tempo no Vale do Silício e ela teve uma grande experiência lá de como ela ficou impactada, como o Vale do Silício está realmente muito à frente de países, de pessoas, as pessoas que trabalham lá com uma cabeça muito mais aberta em relação à tecnologia. Eu morei no Vale do Silício em 2017 durante 4 meses. Durante esse período, eu participei de 2 programas de imersão da empresa Startse e trabalhei com eles na organização da primeira semana com mais de 100 brasileiros visitando várias empresas de tecnologia e várias startups. O que mais me impactou foram alguns fatores que tornam esse polo tão inovador, que é o conhecimento. No Vale, a gente tem 2 das maiores universidades do mundo, que é Stanford e UC Berkeley. Muita diversidade, mais de 40% da população é formada por estrangeiros na região das cidades do Vale do Silício. Concentração de capital de risco.
Também, mais de 40% do capital de risco dos Estados Unidos, do Venture Capital, se concentra no Vale do Silício. E esse capital é investido nessas empresas. Então, existe uma busca muito grande nessa região para receber essa aceleração, né? Esse capital ele gera atração nas empresas e promove um crescimento acelerado. Então, uma startup ela produz um modelo de negócio que eles buscam muita disrupção de mercado, criam uma solução nova, através do capital eles conseguem acelerar e dar escalar o business dessas empresas. 3 empresas que me impactaram muito, que estão muito distante da nossa realidade. Uma empresa que eu visitei, ela produz pele humana em laboratório. E é muito interessante porque, apesar de hoje em dia estar voltada para o mercado de estética, isso pode revolucionar esse mercado de skincare também, mas para a medicina, esse conhecimento de como retardar o envelhecimento de pele pode ser levado para outros órgãos. Isso pode trazer uma mudança muito significativa que é muito distante da nossa realidade. Outra empresa que me impactou também foi uma empresa que usa imagens de satélite para fazer cotações de seguro agrícola, né? Com essa tecnologia é possível oferecer taxas mais baratas, porque você tem mais dados disponíveis para análise. Uma outra empresa que também é uma empresa que vende máquinas, robôs de atendentes virtuais, mas a própria loja que oferece serviço, ela não tem nenhuma pessoa física. A loja ela é todo dia aberta e fechada por um atendente virtual, que é um robô, tem uma tela e a pessoa que te atende nessa tela ela pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Isso é um exemplo como vários trabalhos podem ser feitos de forma remota de maneiras que a gente não está acostumado a ver no dia a dia. Pois é, e comentávamos aqui, né? Depois, pensa nisso, gente, um local que não tem pessoas, são só máquinas. O professor comentou que já esteve lá no Vale também, ficou impactado, professor? Muito, muito. Como em outras regiões também da Terra, né, do planeta, Deus me deu a oportunidade de ter feito o doutorado, uma parte dele fora do Brasil, e ter contato também com tecnologia, mas com pessoas que estavam pensando coisas muito lá na frente, né? E algumas dessas coisas eu tive a oportunidade de, ao retornar para o país, aqui na PUC Minas, colocar em prática. Outras coisas ainda faremos no futuro próximo, né? Só para citar um exemplo, que eu acho que tem uma inspiração muito próxima ao Vale do Silício. Nós estamos envolvendo na PUC Minas, uma parceria da computação com a medicina, uma incubadora para recém-nascidos, multissensorial e inteligente. Olha que sensacional. E nós vamos tentar desenvolver por 1/3 do preço que as grandes empresas colocam no mercado. Aí eu vejo a tecnologia realmente fazendo dúvida. Pelas pessoas, Sem né? dúvida. Naquele momento que você consegue, né, Sem abrir para que outras pessoas tenham acesso, Isso. eu acho que é quando ela vem. Eu preciso fazer um intervalo, professor, eu vou para a última. Quem dita mercado hoje, empresas ou consumidores? Eu acho que os consumidores. Consumidores. E como a gente atinge grandes corporações com ideias disruptivas? Eu acho que assim, primeiro fazendo com que provando que elas funcionam. Porque as corporações, de um modo geral, elas são resistentes, principalmente as grandes. Certo. Tem lá os seus métodos, os seus procedimentos, que nem sempre são fáceis de serem disruptivos, né? Porém, mesmo as grandes corporações hoje, elas enxergam no jovem, no poder das startups, se não um aliado, um concorrente. Certo. Então, muitas vezes as corporações preferem ter as startups, as mentes brilhantes, os jovens, os talentos, como parceiros, do que deixar que essas pessoas e essas pequenas empresas se tornem gigantes e virem um concorrente para as empresas que já são grandes. E é o que tem acontecido. É o que tem acontecido. É o que tem acontecido. Eu recebi perguntas aqui, já estou contando com a sua também, daqui a pouquinho eu vou te atender. Vou fazer um rápido intervalo, volto para a gente falar ainda dentro desse assunto de tecnologia, mas voltado para carreiras e lideranças. E no último bloco, o professor volta com a gente para a gente debater todos os assuntos juntos em instantes.
Estamos de volta e a conversa continua quente aqui nos bastidores, viu? Eu conto com a sua participação, você pode participar através do WhatsApp. Já recebi algumas perguntas, daqui a pouquinho eu vou atender a todo mundo que está participando e volto a lembrar que as nossas reprises acontecem aos domingos, às 19h30, mas também você pode rever as edições do Jornal 360 pelo aplicativo da TV Pós. Você baixa o nosso aplicativo, pode assistir toda a programação pelo aplicativo e rever todos os programas também. Boa noite, Daniele Rodrigues. Ai, boa noite. Seja bem-vinda, Dani. Prazer enorme te receber, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada eu e para todo mundo aí de casa. É um prazer muito grande estar aqui. E eu tô adorando esse bate-papo de hoje. Vamos falar aí sobre carreira, liderança, como a vida tem sido cruel, gente, com quem não evolui. Antigamente, profissionais medianos conseguiam até se esconder atrás de um emprego estável. Status era algo importante. O título no cartão de visita até representava alguma coisa. No entanto, não é bem assim mais que a banda toca hoje. Dani, o culto às posições hierárquicas perdeu força? Na verdade, eu diria que sim, porque os profissionais hoje, eles são mais autônomos, eles são mais independentes e cargo não necessariamente, nos dias que a gente vive hoje, é um sinônimo de competência. Então, quando, por exemplo, eu falo sobre liderança, Carol, e é um dos assuntos que eu sou apaixonada por falar, eu sempre digo, olha, vamos começar dizendo que liderança não é um cargo, mas em primeiro lugar uma competência. Então, hoje, as empresas e as culturas mais arrojadas estão se organizando por competências e não necessariamente por cargos. A gente já tem empresas, inclusive, o Netflix é um exemplo, em que a gente não tem chefes e a coisa acontece. O Netflix é, se não uma das maiores marcas do mundo. No bloco anterior, a gente falou sobre as grandes startups. Temos um exemplo de uma grande startup, que é o Netflix, que não tem essa questão de liderança. Que engoliu, né, gente, as locadoras de vídeo, que engoliu as blockbusters, né? Sim. Isso não existe mais, quer dizer, acabou. Uma coisa totalmente nova que não tem um chefe, engoliu, né, corporações inteiras. Quer dizer, mas você acha então que empresas que ainda valorizam esse tipo de culto, né, de cartões, composições, tornaram desinteressantes para os novos talentos? Na verdade, eu diria que assim, eu diria que o cargo, ele continua sendo importante, até porque quanto maior for a sua posição, né, significa que você está crescendo, aprendendo novas competências, mais desafios, mas na verdade, quando a gente pensa no cargo, a gente tem que pensar num cargo ágil, num cargo que desenvolve outras pessoas, num cargo que dá liberdade para as pessoas trabalharem, num cargo que realmente faz a coisa acontecer pela contribuição e não por ter uma posição de autoridade. Então, o cargo é importante e o cargo ainda representa a identidade do profissional, mas eu diria que a partir de agora a gente já não se mantém no mercado e a gente não se diferencia no mercado simplesmente por um cargo. A gente tem que fazer acontecer todos os dias. E nós estivemos aí conversando com profissionais da nossa cidade, com as pessoas também nas ruas da nossa cidade, para entender onde as pessoas estão buscando hoje se colocar no mercado, através de currículos, através de redes sociais, como que as pessoas buscam hoje se colocar dentro do mercado. Vem cá, na hora de procurar um emprego, o que você faz? Você deixa o currículo e depois você vai atrás, você liga, sabe, na empresa, pergunta se já contratou, vai atrás, seja persistente, sabe? Porque eu acho que o empregador, ele quer um pouco disso também, ele quer ver vontade na pessoa, quer ver que realmente a pessoa está interessada. Apesar das plataformas digitais, aplicativos como LinkedIn e tudo mais, serem também uma boa opção, não descartáveis, obviamente, né? Mas acho que nessas horas cada um procura a melhor maneira de conseguir um trabalho, não? Hoje em dia existem diversas maneiras para as pessoas se candidatarem a uma vaga de emprego. Sites, redes sociais, por exemplo. Por isso, a Faculdade de Pitágoras de Poços de Caldas criou uma plataforma que aproxima os alunos do mercado de trabalho. Aqui, as empresas de RH e empregadores encontram profissionais de acordo com o perfil e qualificação. É uma plataforma de empregabilidade que já está disponível a todos os alunos das faculdades vinculadas à Kroton desde 2016. Aqui em Poços de Caldas, atualmente, a gente tem por volta de 150 empresas cadastradas, 4.500 alunos vinculados e, até o momento, por volta de 400 contratações. A Ana Paula é a prova que o canal funciona. Ela foi contratada por meio do Conecta. Eu sou aluna da faculdade na graduação em Psicologia desde 2015 e, pela plataforma, eu consegui a contratação como estagiária. Eu fui estagiária dos coordenadores
Na sequência, 1 ano e meio depois, eu fui contratada como auxiliar administrativo. E desde julho do ano passado, eu estou como analista de recursos humanos da faculdade. Mas você entregou o currículo, fez o cadastro em um site, já ligou e nada adiantou? Não se preocupe e aproveite para se capacitar, pois isso está sendo muito cobrado pelos empregadores. O que a gente vem percebendo que não está acontecendo é que o candidato não se prepara e não se capacita. Então, as empresas elas procuram profissionais que vêm se atualizando, fazendo cursos que realmente se interessam pela vaga, que se interessam pelo mercado de trabalho, que estão sempre atualizados e capacitados. A dica principal é não ficar parado, aproveitar que está sem emprego e buscar cada vez mais conhecimento. Sempre ir atrás de atualização, novos conhecimentos, novos cursos. E outra das dicas que a gente dá também é o conhecimento do mercado de trabalho e das empresas, dos locais em que a pessoa pode entregar o seu currículo, encontrar novas oportunidades. A pessoa tem que se capacitar, né, para chegar no local de trabalho e demonstrar aquilo que ela está preparada, né, para propor. Então, hoje nós temos vários meios de comunicação, né, sites aí que proporcionam isso, essa ligação direta com as empresas. E o mais importante hoje, eu acredito que é a capacitação. Assim, a pessoa está preparada para o mercado de trabalho. Mesmo o mercado de trabalho sendo competitivo e difícil, nós temos que correr atrás, né? Cada um buscar aquilo que tem mais facilidade em fazer e mostrar para todo mundo que temos de melhor nesse meio. Às vezes eu também enxergo um buraco no meio, Dani. Às vezes eu vejo vagas de empresas, né, aqui, que não conseguem pessoas capacitadas para atingir. Ou essas vagas não têm salários suficientes para aquelas pessoas que estão capacitadas. Como é que a gente equilibra essa equação? Na verdade, a gente está vivendo um momento muito louco, né? E quando a gente olha vagas de um lado e a gente não acha profissionais capacitados do outro, já é um problema. E quando a gente tem profissionais muito capacitados, mas que não encontram salários à sua altura... Meu buraco do meio é esse. É um outro problema. O que eu diria, eu vou começar por esse segundo problema, que é assim, hoje nós estamos vivendo uma situação que a gente tem muito mais oferta de profissionais do que oferta de vagas. Certo. O que significa que realmente existem muitos profissionais dispostos a atuarem por salários menores que eles atuavam até então. Então, essa é uma tendência de mercado. Inclusive, quando a gente olha para as posições de liderança, Carol, é uma tendência que líderes que saíram das empresas que trabalhavam antes estão no momento de recolocação, aceitam propostas até 20%, 30% menores do que os valores praticados antes. E essa questão da falta de capacitação, eu diria assim, eu vejo que isso existe, mas eu questiono isso, porque ao mesmo tempo que a gente sente essa falta de capacitação, a gente tem tanta gente talentosa e que está fora do mercado de trabalho, mas mais do que isso, a minha provocação não é nem chamar atenção para a capacitação, porque hoje, Carol, o mercado está de olho em comportamento. Se a gente parar para pensar nesse momento em que a gente tem muita gente procurando trabalho, a gente tem muita gente sabendo as mesmas coisas, e o que diferencia um profissional do outro não é necessariamente aquilo que ele sabe, mas Dani? É a maneira como ele se comporta em relação a tudo que ele sabe. Por isso que as redes sociais têm sido um meio de busca de profissionais dentre empresas. Por exemplo, hoje seria LinkedIn, e-mail, sites. Qual seria a melhor plataforma hoje para enviar um currículo para ir atrás de uma empresa? A plataforma mais poderosa, sem sombra de dúvida, se a gente quer existir nesse mercado profissional e a gente quer trazer alavancagem na nossa carreira nesse sentido, é o LinkedIn, que é, se não, a maior plataforma online profissional do mundo. Mas é tão distante da gente. Quando eu falo da gente, pessoal, eu volto aqui para o nosso quintalzinho, né? Quando a gente vai para grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a coisa é um pouco diferente, mas a gente aqui no nosso quintalzinho, aqui no sul de Minas, ainda é muito fechado a este tipo de comportamento dentro dessas grandes redes. Você acha que a gente vai mudar? Fala mais um pouquinho do LinkedIn. Como é que a gente consegue a gente se inserir dentro desse mercado digital? Sabe de uma coisa, Carol? Olhando para o mercado de postos, né, e com muitas pessoas que eu tenho conversado, as pessoas têm reclamado dessa falta de trabalho, dessa falta de emprego. E não
adianta só a gente reclamar e fazer sempre as mesmas coisas, porque se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. Então, se o pessoal aqui está sentindo falta de trabalho, está na hora de ir para o LinkedIn, porque as grandes oportunidades estão ali. Não porque necessariamente nessa plataforma profissional a gente tem vagas sendo divulgadas ali, e também isso acontece. Uma outra estatística diz que praticamente 60% das vagas abertas no mercado são fechadas por meio do LinkedIn. Só que o que acontece é que o LinkedIn, mais do que ser um Ctrl+C, Ctrl+V do currículo, porque muita gente pensa que o LinkedIn é o Ctrl+C, Ctrl+V do currículo, o LinkedIn se tornou a nossa vitrine profissional. Então, assim, vamos imaginar que eu não te conheço, né? E te colocar como exemplo é difícil porque todo mundo te conhece. Me coloca como exemplo. Mas, por exemplo, alguém fala da Carol e eu não conheço a Carol. Se eu sou de uma empresa, rapidamente, eu vou lá no LinkedIn consultar o seu nome para saber quem você é. Então, Dani, não é Instagram, não é Facebook, é LinkedIn, para empresas e trabalho, é LinkedIn. Isso é importante, pessoal, é LinkedIn. Isso é super importante. Para quem não conhece a plataforma, para quem não experimentou, a plataforma é super intuitiva e, de novo, né, se a gente está tendo essa dificuldade de trabalho, ou de repente não está muito feliz onde está trabalhando, quer buscar uma movimentação, a gente precisa ir para esse mundo virtual. No bloco anterior, a gente falou tanto do poder da tecnologia enquanto transformação de tudo. Olha ela mais uma vez. Eu diria, inclusive, que a tecnologia ela vai impactar, se não todos os empregos, inclusive a forma da gente encontrar um. E se a gente quer trazer alavancagem de carreira, se a gente quer sair mais, né, desse mesmo que a gente tem vivido, a gente tem que ir para o LinkedIn, porque o LinkedIn é a nossa vitrine profissional. Então, hoje o currículo de papel, ele ainda funciona, tá, Carol? Eu diria para todo mundo, faça o seu currículo de papel muito bem feito. Faça uma mais, né, gente? Mas já não basta mais. Então, a gente vai para o LinkedIn, a gente monta a nossa vitrine profissional. Se são mais de 500 milhões de usuários no mundo, desses 500 milhões, praticamente 100 milhões estão aqui no Brasil, na verdade, o pessoal que está trabalhando, que está dentro de empresas, mentes ativas, elas estão no LinkedIn. Então, também é um ambiente para a gente fazer networking. E aí eu fiquei olhando a entrevista, né, na hora do pessoal falando, não, entrega currículo e faz currículo, entrega currículo. Gente, há anos a gente fala exatamente do mesmo movimento. Pessoas fazendo currículo, entregando currículos e com dificuldade de encontrar trabalho. Dani, você acabou de falar, se a gente está fazendo a mesma coisa e não está funcionando, a gente vamos precisa fazer mudar. Coisas diferentes. E aí, Carol, eu queria até trazer uma dica para o pessoal de casa, porque assim, vamos para o LinkedIn. Hoje, né, se a gente está fora de Facebook, de Instagram, de alguma maneira é como se a gente deixasse de interagir com o mundo. E profissionalmente falando, se eu estou fora do LinkedIn, eu também perco espaço no mundo profissional. E é no LinkedIn que eu me conecto com as pessoas. Então, não é só entregar currículo. Na verdade, alcançar uma posição na carreira da gente, muito mais do que um currículo, são as pessoas que eu conheço e que podem me ajudar nessa jornada de carreira. Seria o networking que a gente É um networking, é o número de pessoas que eu conheço e, mais do que isso, Carol, o número de pessoas dispostas a fazer alguma coisa por mim. E se eu tiver um tempinho, por que as pessoas estão dispostas a fazer alguma coisa pela gente? Pela marca que a gente deixa nas outras pessoas. Isso tem a ver com marca pessoal. Então, não é só currículo. Quem quer arrumar emprego só pensando no currículo, na verdade vai ficar sofrendo por muito tempo. A gente tem uma média de até 1 ano e meio, 8 meses para recolocação no mercado. E muitas vezes, quando a gente vai analisar essa distância, são pessoas que focam no currículo. E mais do que focar no currículo, dica aí, pessoal. Eu diria para as pessoas: faça o seu currículo, isso é requisito, mas foque em relacionamento. Quem são as pessoas que você conhece, que pode ser uma ponte entre você e as empresas que você deseja trabalhar? E mais do que isso, é uma provocação. Qual é a marca que você deixa de você para as pessoas? Ontem em aula, Carol, anteontem, eu falei sobre marca pessoal para os meus alunos. É um assunto que tem estado muito em alta, é um assunto impressionante. Mais do que currículo, hoje vamos falar de network, vamos falar de marca para a gente sair do mais do mesmo. E aí teve uma aluna minha que, depois do exercício feito em sala, na hora que terminou a aula, ela me esperou e ela falou assim para mim: Dani, porque a maioria, né, do pessoal aqui lembra de mim porque eu posto coisas engraçadas no Facebook. Eu não quero ser lembrada pelas pessoas porque eu sou uma pessoa engraçada. Eu sei fazer isso, eu sou boa nisso, eu sou competente nisso.
Quando a gente fala de carreira, não basta ser, tem que parecer. A gente precisa mostrar para o mundo aquilo que a gente realmente é. E são por essas coisas que eu demonstro que as pessoas começam a lembrar de mim. Então, quando a gente fala de Carol, quais são as 3 primeiras características que fazem as pessoas lembrarem da Carol? Se essas características forem fortes, forem positivas e forem, né, de alguma maneira te beneficiarem, isso te ajuda na hora que você precisar das pessoas que conhecem de você. Hoje as pessoas têm analisado desta maneira isso, Carol. Futuros colaboradores de empresas. É isso. Então, assim, hoje, né? Como mudou, né, Dani? Como isso mudou. A gente está saindo de um momento de que experiência já era suficiente para a gente ter sucesso na carreira, até porque a experiência não basta e até porque esse fazer já tem muita máquina fazendo pela gente. Exatamente, falávamos isso no primeiro bloco. Exatamente. Então a gente sai da experiência para o comportamento e tem uma estatística, Carol, que diz que praticamente 80% de todo mundo que tem os seus contratos rescindidos não sai das empresas porque não sabia fazer, é porque não se comportava de maneira interessante. Caímos no comportamental. No comportamento. Então a gente sai da experiência para o comportamento. Que comportamento que eu estou falando? Gente, minimamente a nossa capacidade de se relacionar bem, de respeitar o outro, de dizer obrigado, de ser comprometido, de ter proatividade, fazer as coisas dentro das empresas sem esperar com que as pessoas peçam. E essa questão de ser comprometido. Certo. Depois a gente sai dessa questão de currículo de papel, Carol, e a gente vai para network, e a gente vai para marca pessoal. Então, assim, quem está procurando trabalho? Quem são as pessoas que te conhecem e podem te ajudar? Primeira coisa. Segunda coisa, essas pessoas que te conhecem, elas lembram de você por quais características? Tira um tempo da sua agenda para você pensar sobre isso, porque se as pessoas lembram de você por coisas ruins, isso vai te dificultar na hora de conseguir um novo trabalho, se movimentar de trabalho ou se recolocar. O Dani, segundo o Fórum Econômico Mundial, 65% das crianças da atual primeira série agora, gente, vão trabalhar em atividades completamente novas que ainda nem existem, tá? Nem existem as atividades que essas crianças vão trabalhar. Então, uma dica de como construir essas carreiras, esses negócios inabaláveis nos dias de hoje. Carol, e aí eu vou trazer uma outra estatística, né, que praticamente em 10 anos, 1/3 de toda a mão de obra economicamente ativa no mundo vai perder os seus empregos pelas máquinas. E aí eu não sei se esse mesmo pessoal que vai perder os seus empregos pela máquina, porque muitos empregos desaparecerão por conta do espaço que a máquina vai ocupar, mas muitos empregos surgirão. Eu não sei se esse pessoal que vai perder é o pessoal que vai estar preparado para assumir essas novas posições. Só que quando a gente olha para a humanidade, a gente evolui inteligência no sentido de cada vez mais informação. E tudo que for informação, a máquina vai poder aprender pela gente, porque a máquina não só faz como a máquina aprende. Mas tem uma questão que a máquina ainda não faz por nós e não existe estatística que diga que ela possa fazer, e no bloco anterior a gente teve isso, que é a questão do sentir. Quando eu falo que a gente precisa iluminar essa questão de como a gente se comporta, porque na verdade é o comportamento que vai ser diferenciação para os profissionais daqui para frente. Certo. E aí tem uma outra pesquisa que diz quais são as 5 inteligências desse profissional do futuro. Então, o que eu digo para vocês é que a gente tem que saber fazer as coisas, né? Essa é a parte ser capacitado, não tem jeito, se tornou pré-requisito. Mas o que a gente sabe fazer, a máquina vai aprender para a gente. Isso vai acontecer cada vez mais com intensidade. Essas 5 inteligências são: a primeira é inteligência interpessoal, capacidade da gente se conhecer, autoconhecimento. Quem eu sou, o que eu não abro mão na minha carreira, quais são os meus valores, o que eu gosto e o que eu não gosto. Segunda inteligência é a inteligência intrapessoal, capacidade de relacionamento. Carol, a gente está numa era muito conectada, as empresas não estão interessadas na nossa capacidade de produzir isoladamente, mas na nossa capacidade de produzir com outras pessoas. Isso significa diversidade, pluralidade de ideias, você gosta de falar, o outro gosta de escrever, você gosta de falar, o outro gosta de observar. Como que a gente lida com essa diversidade?
terceira inteligência, a inteligência digital. Planejar a carreira pensando em tudo que funcionou até agora é a maior cilada. Se a gente vai planejar a nossa carreira, a gente primeiro precisa pensar se essa carreira tem interação com o nosso celular, porque se não tiver, está na hora de repensar. A quarta inteligência é a inteligência criativa, que é a nossa capacidade de solucionar problemas em cenários diferentes, em complexidades distintas. E a quinta inteligência, que para mim é a que traz muito sentido para as quatro primeiras, é a inteligência de aprender a aprender para a vida toda, que é aquilo que a gente diz de aprender para desaprender e reaprender. E, de novo, nós não estamos falando em conhecimento, porque tudo que for conhecimento está na nuvem, a máquina aprende, está globalizado. Está lá no Google, nós rapidinho. estamos falando em comportamento. Então, quando eu trago essas 5 inteligências, a pergunta que eu deixo é, de 0 a 10, quanto eu me conheço? De 0 a 10, quanto eu me relaciono bem com as pessoas? De 0 a 10, quanto eu sou um reclamador e quanto eu sou um solucionador de problemas? E de 0 a 10 para as duas outras que eu coloquei também. Depois dessa eu vou para o intervalo, você vai pensando, aí vai se dando nota, viu? Porque a Dani realmente veio aqui para dar uma aula para a gente sobre construir carreiras. Eu volto para a gente debater mais um pouquinho. O professor volta com a gente, em instantes estou de volta. Estamos de volta, gente, o tempo voa, né? Quando o assunto é bom, vai bem rapidinho aí, mas eu vou tentar atender perguntas aqui e voltamos aqui agora com o Dr. João, professor aqui com a gente, e a Dani continua aqui com a gente dando uma aula sobre carreira. A Global Fortune 500 é um ranking publicado anualmente pela Forbes, a revista, né, com as 500 maiores corporações do mundo de acordo com as suas receitas. Das empresas listadas em 2000, 52% decretaram falência, foram compradas ou saíram da lista. Comparando com 1955, quando a publicação foi lançada, 88% dos negócios já não existem mais, gente. Aí a minha pergunta exatamente vem nesse sentido para vocês. Por que algumas organizações conseguem aí se manter, né, se adaptar de forma proativa às tecnologias, enquanto a grande maioria demora, fica ainda lá naquele ranço de não querer se transformar. Posso já trazer Por a minha favor, resposta? ladies in first, vai. E eu não preciso nem pensar, nós estamos falando, antes de falar de tecnologia, a gente fala em primeiro lugar de cultura, e a gente não muda da noite para o dia. Então, nós estamos num momento de mundo que a velocidade das mudanças é muito grande, a velocidade do que é para fora, mas a velocidade para dentro de como o ser humano está absorvendo essa mudança, está em descompasso com a velocidade de mundo. Então, a palavra é cultura. Doutor João, concorda? Eu concordo plenamente. Quer colocar? Acrescento só um aspecto que eu acho que é importante, que é a percepção que as empresas têm de tecnologia e muitas vezes a demora que existe para tomar decisões. Então, muitas corporações que fazem uma determinada atividade durante muitos anos e aquilo em tese dá resultado, ela se permite a não olhar para frente. Certo. Vocês acham que o peso do corporativismo inibe essa mudança? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque tecnologia é uma coisa interessante, porque a gente sempre usa assim, a tecnologia tem que substituir. Então, eu tenho uma coisa, eu preciso substituir por outra. E muitas vezes não é isso, né? Muitas vezes você pode adotar uma tecnologia que apenas melhora aquilo que você já faz. Essas tomadas de decisões, se elas não forem feitas por pessoas com um poder de visão grande do que é a tecnologia, do que vem pela frente, em geral, essas decisões serão equivocadas. Então, as empresas precisam se cercar mais de gente de tecnologia com uma capacidade grande de olhar o futuro. Isso é muito importante. Eu posso trazer uma coisa? Por favor. Na verdade, assim, se tudo mudou,
a gente também precisa mudar. E uma coisa que a gente precisa pensar, seja na empresa, o dono de um negócio, a gente enquanto carreira, que aquilo que trouxe a gente até aqui não garante que a gente siga daqui para frente, porque o futuro de hoje não é como o futuro de antigamente. Carol, há mais ou menos 1 mês e meio atrás, eu participei de uma reunião estratégica e aí o CEO, ele disse o seguinte para a sua equipe: olha pessoal, nós somos muito bons naquilo que a gente faz e a gente realmente faz muito bem. Só que se a gente não mudar, olhando para o futuro e acompanhando as tendências, a gente vai morrer fazendo tudo certinho, porém mais do mesmo. Então a gente precisa trazer coisas novas, oxigenar, a mudança é a palavra de ordem e a tecnologia é o caminho para essa mudança acontecer. E é por isso que o governo teme uma população alfabetizada tecnologicamente? Eu acho que sim, porque não só teme, como de certa forma ele tenta inibir muitas vezes que é muito mais fácil você incentivar o uso do WhatsApp, o uso de coisas meio fúteis, né? Valorizar isso o tempo inteiro na mídia, né? Isso é maravilhoso, é fácil de fazer, porque cada um já tem o seu dispositivo no bolso. Mas implantar, por exemplo, um programa de formação tecnológica numa escola de ensino fundamental e médio, isso é desafiador. A Índia fez, os Estados Unidos fazem há muito tempo, o Japão fez, a Coreia do Sul, Olimpíada de Seul em 1988, palavra de ordem, educação e tecnologia. Transformaram a Coreia em 30 anos numa gigante potência mundial. Sem dúvida, professor. Então, os caras juntaram 2 palavras, tecnologia e educação. Nenhuma delas mais importante do que a outra. Mas parece que no Brasil isso não funciona não, viu, professor? É um desafio parece grande. que aqui o governo, talvez, né? Nem na educação, muito menos, estamos aí com a Previdência, né? E aquele rombo que ficou para nós na educação, e tecnologia muito menos, ainda não chega para as pessoas, o acesso ainda é muito difícil. Quero que vocês me respondam sim ou não agora, hein? A cultura da posse vai dar lugar a uso? Vocês acham? Eu acho que a sim. Cultura da posse vai dar lugar a uso? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Acessar será mais importante que ter? Também. Concordam, Dani? Ok. Usufruir terá mais valor que comprar? Sem sombra de dúvida. Provavelmente. Provavelmente, professor? Ficou na dúvida? É porque eu acho que o ter, né, e portanto, para eu ter, eu preciso de alguma maneira adquirir, comprar, isso ainda tem muito valor enraizado, cultural em algumas sociedades, né, como a nossa. Ainda se mede muitas pessoas pelo que elas têm. Mas aqui a gente já está lá na próxima curva, então, né? Naquele momento em que a gente estiver mais evoluído tecnologicamente falando. Né? E eu justifico a minha resposta porque eu vejo que a gente caminha para um momento de mundo que não é a compra, é a questão da experiência, a qualidade da experiência. Por isso que eu trago o usufruir como palavra de ordem. E como é que a gente democratiza a tecnologia? Que é extremamente restrita a organizações, a governos e classes privilegiadas da população. Como a gente faz isso, professor? Tem muitas formas, Carol, muitas formas. Uma delas, no meu entendimento, é que a gente sempre olha a tecnologia como produto de uma empresa. Então, a Apple produz alguma coisa e põe no mercado. Perfeito, essa é uma visão que precisa acontecer, não tem nada de errado com ela. Porém, formar as pessoas para entender de tecnologia é uma forma de democratizar. Hoje, muita gente se contenta em ser usuário. Quanto mais nós nos contentarmos em ser usuários de tecnologias, mais empresas vão nos dominar. Dani? Eu acredito que a gente democratiza trabalhando muito a consciência das pessoas do que é tecnologia na vida da gente. Porque ao mesmo tempo a gente tem a questão do acesso, mas a gente também tem a restrição de quem tem acesso à tecnologia e briga contra ela com medo da máquina substituir a questão do humano. Então eu trabalharia a consciência do que é tecnologia na vida da gente e eu acredito que esse futuro e o meu grande desejo, Carol, é que essa tecnologia fortíssima que chega, ela venha para substituir alguns trabalhos que são trabalhos duros para as pessoas, como, por exemplo, trabalhos de limpeza, trabalhos de pessoas que cuidam da limpeza da nossa cidade. Eu penso que a tecnologia vem para cuidar desses serviços que são difíceis para as pessoas, para que as pessoas possam usar a sua capacidade incrível em outras coisas. Bom, eu vou fazer um giro de notícias aí pelo mundo, pelo nosso país também aqui pela nossa cidade, mostrar as últimas notícias da semana. A maioria do STF barra transferência de Lula para São Paulo.
Desmatamento na Amazônia em julho cresce 278% em relação ao mesmo mês de 2018. Tribunal de Justiça de Minas Gerais anuncia liberação de verba para a construção de unidade masculina da APAC, a Associação de Proteção aos Condenados em Poços de Caldas. Hemominas precisa de sangue, os estoques estão baixos e a unidade vai realizar coletas extras para abastecer o banco de sangue. Câmara conclui votação de reforma da Previdência e proposta segue para o Senado. Planalto espera aprovação entre os senadores até o final do mês de setembro. O prefeito Sérgio Azevedo promove 2 alterações no primeiro escalão, substituindo Antônio Roberto de Menezes na direção do DEMAI pelo ex-prefeito Paulo César Silva Paulinho Coruminas e transfere para a Secretaria de Cultura Ricardo Fonseca, que dá lugar a Ildeu Pereira, que assume o cargo de secretário de Turismo após solicitar licença da direção da TV Poços. Gente, a última, né? Pergunta, o papo é bom, o tema é bom, vai embora, né? Mas eu já deixo o convite para que a gente possa voltar e retomar esse assunto, que como diz ali o doutor João, muito em breve já tem muita novidade para falar. Eu vou atender então a pergunta aqui do Eduardo, que ele fez uma excelente pergunta, e vou terminar com ele então. Ele disse que nas décadas anteriores até hoje, nós fomos instruídos e nos preparamos para entrar na faculdade, ter determinado cargo, determinado emprego, como fazer as pessoas pensarem fora da caixa para se destacarem hoje, se nada mudou no ensinamento do ensino da educação, nem a tecnologia é inserida. Então, quem quer falar primeiro? Eu acho que é o Eduardo. É o Eduardo. O Eduardo não, ele tem a razão em boa parte do que ele está dizendo. Mas eu acho que talvez mais importante do que a gente inserir tecnologia na educação, na formação das pessoas, é deixar bem claro que as pessoas precisam de uma formação mais ampla, enxergar o mundo de uma maneira mais ampla. A tecnologia pode viabilizar essa forma de enxergar. Ainda estamos muito acostumados, e ele tem razão, eu entro, me formo e estou preocupado com o meu emprego, com aquilo que eu vou fazer de bom para mim. Mas se eu não estiver devidamente inserido num contexto, esse meu pensamento muito linear, nem tecnologia dá jeito, né? Então a tecnologia muitas vezes ela abre muitas portas, mas por outro lado, se eu não estou preparado para essas portas, de nada adianta. Então, mudar a forma da educação é algo importante, sim. E colocar a tecnologia nessa mudança é fundamental. Mas é preciso que nós tenhamos formação mais ampla no Brasil, algo mais sólido, né, que traga para as pessoas uma visão de mundo melhor, né, um mundo de mais igualdade, de mais oportunidades, e não mais essa linha muito direitinho, né, que a gente vem acostumado com ela de muitos anos. Né? Como sair da caixa, então, Dani? Eu adorei a pergunta do Eduardo. Eduardo, obrigada, viu? Porque eu sou do segmento educacional e eu adoro falar sobre isso. E você está corretíssimo no que você trouxe aqui para a gente. Eu acredito que a educação ela tem que caminhar para um momento de desburocratização da educação. Não faz mais sentido nesse mundo veloz, frenético, complexo, a gente passar mais 5 anos dentro de uma sala de aula para a gente pegar um diploma e esse diploma dizer para a gente se a gente é competente ou não. Então, assim, a gente caminha por um momento de desburocratização da educação, onde, por exemplo, já se fala muito nas nanos degrees. O que são as nanos degrees? Ok, se eu preciso aprender planejamento estratégico, eu não preciso passar 4 anos estudando. Eu vou lá, faço um curso, me habilito em planejamento estratégico em 2 meses, 3 meses, e aí tá tudo bem, porque são isso. Na verdade, as empresas cada vez mais valorizam isso. E as empresas que trabalham com nano degree, e essas empresas elas têm as suas raízes geralmente no Vale do Silício, a gente tem Starcy, tem Udacity. Gente, ok, você vai lá, faz o seu curso, são cursos que não são reconhecidos pelo MEC, mas são reconhecidos pelo mercado. Então, o primeiro ponto é a desburocratização da educação. Sim. A segunda coisa que eu queria trazer, Carol, a gente acabou de falar que o tempero do profissional é o comportamento e o que vai diferenciar a gente não é aquilo que a gente sabe, até porque as faculdades elas formam milhares de profissionais todos os anos sabendo as mesmas coisas. Mas o que me faz um grande profissional
profissional não é o que eu sei, mas é como eu me comporto em relação a tudo que eu sei. Se o foco está no comportamento e vamos jogar luz nisso, não tem como a gente ter uma educação conteudista. Não só, eu não diria que a gente não tem que trabalhar conteúdo, mas as nossas, né, instituições, elas precisam trazer currículos que olhem para comportamento, olhem para a construção de valores, tragam mais a questão do ser enquanto pessoa e não só do ter conhecimento, do ter novas informações. É nisso que eu acredito, além de, por favor, acreditar que a educação tem que ser para todos. Eduardo, tem um indicador, uma estatística que fala que menos de 20% de todos os alunos potenciais para o ensino superior vão para o ensino superior e os outros 80% guardam esse sonho, sabe Deus por quanto tempo. Então não tem como ser assim. É esses 3 pontos que eu trago como provocação para que não nos faltem esforços e garra para a gente transformar. E que fique aí para a gente ficar com esse pensamento, né? Borbulhando aí ideias. Eu quero agradecer imensamente, Dani, muito obrigada por você ter vindo para participar com a gente. Prazer sempre imenso de receber aqui. Muito obrigada. Professor, doutor, muito obrigado pela gentileza do papo, dos esclarecimentos. Espero que vocês possam estar com a gente outras vezes. E obrigada para todo mundo aí de casa também. Também quero agradecer o pessoal que interage, que participa. Domingo tem reprise, 19h30. E se você quiser rever, baixa o aplicativo da TV Posto. Tem vários jornais 360, além de toda a programação. Excelente final de semana para você, sexta, sábado, domingo. Semana que vem a gente está de volta. Até lá.